Pronto. Vamos lá. Boa noite a quem está entrando. Nós estamos aqui na nosso ao vivo, nossa live, mais uma do Grabois Debate. Estamos aguardando as pessoas, darem um tempo para as pessoas poderem entrar. Mas hoje o debate é sobre a Cinemateca Brasileira e a crise do audiovisual. Não é? É mais um. Nós tivemos, semana passada, uma sobre educação com a Rosana Alves, que já está, inclusive, disponível no canal do YouTube, do PCdoB-SP no YouTube. Então, já está lá o debate, e nós vamos fazer mais esse. Hoje, toda quarta-feira, nós vamos ter um Grabois Debate, né? Que é uma iniciativa da Fundação Maurício Grabois, de São Paulo, com o Comitê Estadual do PCdoB, também de São Paulo, né? Então, nós vamos fazer o debate. Hoje é o André Fernandes, que está aqui conosco, para debater, tá bom? Só dar algumas informações básicas, né, sobre o nosso iniciativa aqui, né? O Grabois Debate é uma iniciativa, portanto, do PCdoB da Maurício Grabois, porque a gente chegou à conclusão, a gente observando o cenário nacional e internacional, chegou à conclusão de que há um debate rolando sobre a crise da democracia liberal. Os debates que os liberais, os sociais-democratas e alguns setores estão fazendo sobre a questão da crise da democracia passa ao largo da questão da desigualdade social. Então, o nosso objetivo é apontar isso, né? Explicitar isso. A desigualdade social, ela é a base do desequilíbrio e da instabilidade da democracia liberal no mundo. Como a democracia liberal não dá conta de atender às questões que dizem respeito à vida das pessoas, às contradições que o sistema do capital promove, né, do desemprego, da fome, da violência, etc, 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 isso gera descrédito de vastos setores da sociedade com a democracia liberal. Não é? Em contrapartida a isso, quando esse desencanto rola e não há uma alternativa socialista ou democrática ou progressista fortalecida, abre caminho para o fascismo e para as alternativas autoritárias. O Brasil está vivendo isso. O Brasil não é um raio em céu azul, né? Bolsonaro não é um raio em céu azul. Ele é parte integrante de toda uma crise da democracia liberal e de uma crise do sistema capitalista no mundo inteiro. E é uma tentativa de solução que eles estão arrumando, que certos setores das elites estão arrumando. Quer dizer, fecha o tempo, cala a boca do proletariado mundial e empurra a goela abaixo a linha financista que manda no mundo inteiro, né? Todo mundo está vendo. Acabou de sair uma matéria dizendo que 40%, houve um aumento de 40% de riqueza dos mais ricos do mundo, né? Com a pandemia. Então, aumenta a desigualdade. Isso gera mais instabilidade na democracia. Por outro lado, você tem o sucesso das democracias socialistas, enfrentando a crise da pandemia e enfrentando a crise econômica, com sucesso. A China, a Coreia, o Vietnã, Cuba, conseguem enfrentar porque são de uma outra maneira, revelando a superioridade da democracia socialista. Em função de todo esse quadro, a Fundação Maurício Grabois de São Paulo e o PCdoB de São Paulo resolveram travar debates sobre a pandemia, desigualdade e democracia, abordando vários temas. Então, hoje nós vamos falar de cinemateca e audiovisual, falamos de educação semana passada, falaremos de saúde semana que vem, na outra semana falaremos de cultura com Javier Alfaia, sobre saúde, a Júlia Roland, que a gente vai trazer. Vai ter uma live com o Renato Rabelo, presidente nacional da Fundação Maurício Grabois, sobre o grande tema, né, que é chamado tema magno, né, pandemia, desigualdade e democracia. Então, nós teremos várias desta. Como também estamos no projeto de abrir um Grabois Debate só sobre educação, com vários temas específicos de educação, porque é um assunto candente, sobretudo em São Paulo, né? Volta às aulas, pandemia, projeto pedagógico, desigualdade social. Então, nós precisamos abrir um canal próprio que nós queremos que a Rosana Alves comande. Bom,
só para dar para vocês um panorama e dar um tempo da galera também entrando, né? Aliás, é bom que as pessoas que entrem manifestem aqui, boa noite, como vai, etc. e tal, para a gente poder estar vendo a presença no nosso debate, tá bom? Tá, a Renata está nos informando que botou o link no WhatsApp, para as pessoas poderem, quem recebeu, poder também ingressar. Basta clicar lá no link do Zap que vocês entram. Quem tiver como também divulgar e compartilhar esse link, será importante fazê-lo. Tá bom? Acho que a gente pode ir começando já no mérito, né, do debate. Deixa eu ver aqui como é que está essa coisa do link no Zap. Bom, vamos lá, vamos em frente, né? Todos devem estar acompanhando o perrengue por qual passa a Cinemateca Brasileira, né? Quem acompanha nos jornais, tem interesse no tema e acompanha a imprensa, tem acompanhado o perrengue da Cinemateca, que não é de hoje. Há algum tempo há uma dificuldade de lidar com a Cinemateca, e sobretudo a partir do golpe de 2016, a coisa começou a degringolar, e com a eleição e posse do Bolsonaro, a coisa ficando cada vez pior na Cinemateca Brasileira, a ponto de o governo intervir, né? Chega lá, pega a chave, não cumpre o contrato com a Fundação Roquete Pinto, e abre uma confusão, chama a Polícia Federal, e abre uma confusão danada. Mas a história da Cinemateca é uma história acidentada, é uma história de resistência, de um equipamento e de um patrimônio que, para nós, é essencial para o cinema brasileiro, para a memória brasileira, para a cultura brasileira. Começa a brincadeira lá com o chamado Grupo Clima da USP, o Paulo Emílio liderando o processo, mas está no jogo o Antônio Cândido, Décio Almeida Prado, uma tropa, o André talvez até trate disso melhor, né? Então, desde os anos 40, que a coisa vem, e altos e baixos, percalços, 3 ou 4 incêndios na história da Cinemateca, então, assim, mas ainda assim resistindo, e continua na pauta. Você veja que quando vão para cima dela, há um movimento de, peraí, precisamos cuidar disso aqui, né? Então, porque ela tem muita importância para a nossa história, né? Mas o perrengue não é só da Cinemateca, é um ataque sistemático contra o audiovisual brasileiro, que também não é novidade, não é? Mas que, após o golpe de 16, e sobretudo com a posse da extrema-direita, a coisa ficou ainda mais complicada. Nós sabemos que todo esse ataque ao audiovisual brasileiro, a Cinemateca junto, é parte integrante de um projeto entreguista, né? Que as elites têm. O setor da elite brasileira, que é profundamente entreguista, herdeira, não é, daqueles fidalgos portugueses que vieram para cá e mandaram e desmandaram no Brasil, e continuaram aqui com seus herdeiros, bandeirantes, etc. e tal, mandando e desmandando na vida nacional. Então, essa elite era profundamente entreguista, né? E esse projeto entreguista, além de entreguista, ele é autoritário e é irracionalista, né? O projeto da extrema-direita é de um irracionalismo enorme. E quando a gente fala irracionalismo, não é que é maluco, é pensado. O irracionalismo é uma coisa pensada, é uma linha de pensamento que o Hitler usou na Alemanha, que o Mussolini usou na Itália, que todo o fascista usa, né? Essa ideia do império do instinto, né? Do império da vontade, não é? Do império do mais forte, né? Da lógica da natureza. Isso é o pensamento irracionalista, né? Então, esse projeto entreguista, autoritário e irracionalista, que o Bolsonaro e as elites, o setor das elites brasileiras, toca, né? Vê no audiovisual não só um inimigo, por sua criticidade, por seu papel, mas também
como uma reserva de mercado importante para o imperialismo que eles defendem. Por isso que é um projeto fundamentalmente entreguista, cuja ideia é desmontar e desconstruir tudo que foi construído de 2003 a 2015, mais ou menos. Aliás, o Bolsonaro falou isso, né? Na entrevista dele, quando ele tomou posse, que ele não veio para construir nada, ele veio para desconstruir. Então, ele está cumprindo a risca o que ele prometeu. Ele quer desconstruir, né? Então, o projeto 2003-2015 fortaleceu o Ancine, criou o Fundo Setorial do Audiovisual, criou a TV Brasil, criou o Cinema Perto de Você, aquele programa interessante em sala de cinema, veio os editais da SAVE, as consultas públicas das mudanças, a cota de tela, o projeto de TV a cabo, o programa, né, o lei de TV a cabo, o streaming, né, e a Cinemateca foi parte integrante desse projeto que se desenrolou ao longo desse período, né, a Cinemateca como política de memória e difusão do audiovisual brasileiro. Então, é a hora que a SAB puxa a Cinemateca para perto de si, para dentro de si, e procura dar um certo... acoplá-la a esse projeto geral de reforço do audiovisual brasileiro, né, do cinema brasileiro em particular, né, no Brasil, porque era entendida como uma questão estratégica fundamental para a economia brasileira, o desenvolvimento de um setor importante de inovação tecnológica e artística, né? E também em relação ao desenvolvimento da questão do acesso, a questão da identidade nacional e a questão da criticidade que precisa ser desenvolvida por meio da arte, né? Veio o golpe de 2016, aí tem início o desmonte e a desorganização do setor. Em 2019, tem a posse do Bolsonaro e começa a intervenção e a paralisia do setor, né? Com ataques e enfraquecimento da Ancine, com caos na gestão cultural como um todo e do setor do cinema em particular, porque, como a gente diz, cultura e cinema são questões estratégicas, o imperialismo sabe disso, as majors imperialistas norte-americanas, né? Grandes estúdios, as grandes distribuidoras norte-americanas e europeias sabem disso. As emissoras de TV, as operadoras de TV a cabo e essas operadoras de conteúdo audiovisual internacional sabem disso, então atuam fortemente. Os americanos, há muitos anos atrás, disseram, né? Para onde forem nossos filmes, vão nossos produtos e o nosso modo de ver e viver. Isso lá, aquele famoso Plano Marshall, se não me engano, aquele famoso América para os americanos, etc. Já trabalhava essa ideia muito forte. E quando isso era muito forte, né? O investimento na indústria cinematográfica norte-americana tem a ver com um projeto também de expansão do capital. É nesses termos que a gente traz o debate da Cinemateca e da crise do audiovisual e chama o Vandré para o jogo, né? O Vandré é cineasta, o Vandré é produtor, o Vandré é quadro do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, e é um amigo meu muito querido, né? E acho que ele pode aportar, é um cara que se debruça muito sobre essa questão da Cinemateca. Lá, quando você abre lá o Face dele e tal, a questão da Cinemateca tá lá, ele é um cara que se preocupa muito com isso, então a gente resolveu fazer essa live com ele, para a gente debater a crise da Cinemateca e do audiovisual brasileiro, né, nesse enquadramento contextual que a gente acabou de dizer aqui, tá bom? Então eu peço para o Vandré, a partir de agora, assuma o leme aí, a gente vai tocando. Enquanto isso, senhores e senhoras, a gente vai aqui olhando a participação no chat, né, nos comentários, né, e a gente vai recolhendo aqui questões, vão organizando, e aí o Vandré vai fazer, depois da primeira fala do Vandré, a gente vai postando, apresentando questões, e ele vai retornando, a gente vai retomando os debates, tá bom? Com vocês agora o Vandré Fernandes, nosso cineasta, junto com a Ana Peta, é o grande realizador do Oswaldão, baita do filme que eu digo a vocês que assistam, né? E ele também tem um documentário muito importante sobre os camponeses do Araguaia, outra obra de cinematográfica impactante, né? Eu acho que vocês deviam todos ir atrás. Depois ele também pode dar a lista de outras obras aqui, outros projetos dele, tá bom? Vandré. Bom, legal, todo mundo me ouvindo? Tá ouvindo? Tá, legal. Bem, primeiro agradecer o convite, né?
para a gente poder trocar uma ideia, falar sobre a questão do audiovisual, da Cinemateca, a crise. São crises e crises. Nesse dia tão especial, que é o Dia do Historiador, né? E que eu acho que tem muito a ver com a questão da Cinemateca, né? Porque o governo Bolsonaro odeia o audiovisual e odeia os historiadores, né? Tanto que tentou tirar a possibilidade de ter como profissional o historiador, né? Mas perdeu no Congresso, né? Então ele tenta agir de todas as formas essa destruição, que eu acho, Helder, que a ideia dele não é destruir de 2003 para cá. Eu acho que ele quer destruir, simplesmente, sabe? E tentar botar um tipo de um governo completamente fascistante, através de armas, da apologia às armas, através do medo, né? Gerando medo na sociedade, que é uma cultura fascista, né? Mas também queria dizer o seguinte, que eu estou contente de estar aqui, porque foi a Fundação Maurício Grabois que me deu a oportunidade de realizar meu primeiro filme, né? O Camponeses do Araguaia foi a fundação, com o presidente Adalberto Monteiro, quando pediu para eu fosse filmar uma oitiva. E, ao chegar lá com o fotógrafo, eu falei, gente, isso aqui é um longa-metragem de sentimento muito forte desse povo brasileiro que está aqui, que sofreu com a ditadura, né? E que luta por uma indenização, né? Camponeses, muitos deles nem pegaram em armas e foram torturados, só por ser amigos dos guerrilheiros, né? E foi bem sucedido que, antes de entrar no debate em si, o filme, inclusive, foi para um festival, né, da Mostra de São Paulo, foi finalista, e a final, né, a entrega dos prêmios, a gente não recebeu, mas estava lá como finalista, foi na Cinemateca, né, foi em 2011, uma Cinemateca lotada de gente, cineasta pulsante, né, uma coisa fantástica, aquele momento em que a Cinemateca vivia. Mas eu penso o seguinte, que a Cinemateca, na verdade, ela está dentro de um pacote de ataque ao audiovisual que o governo Bolsonaro promove, né? Veja que as primeiras iniciativas dele ao audiovisual já foi criticar o tema, né? Que os cineastas não poderiam utilizar dinheiro para fazer qualquer tipo de filme, tipo Bruna Surfistinha não podia, né? Então você vê o pensamento da censura, né? Então você já vai moldando aí os aspectos. E tem uma coisa que eu sempre acho, Helder, que é interessantíssimo. O audiovisual, e você viveu um tempo na Ancine, junto com o Manuel Rangel, a Ancine conseguiu formular um tipo de proposta no audiovisual que, de fato, constituímos uma indústria, que chegou a pontuar no PIB. E eu não consigo entender como é que um governo olha uma indústria que gera riqueza, gera emprego e fala, eu tenho que acabar com isso aqui tudo. Isso aqui não me serve. É como se ele falasse, eu não quero a indústria farmacêutica. Eu não quero a indústria têxtil, né? Então, tem esses aspectos, e que eu acho que, para ele viu a potência que é o audiovisual, e, no último período, o que se viu foram editais extremamente democráticos, que começaram a surgir vozes que nunca tiveram vozes no audiovisual brasileiro, né? Então, mulheres negras puderam realizar seus primeiros filmes. E eu acho que para o Bolsonaro, que já declarou que o filho dele jamais foi educado para casar com uma mulher negra, ele topa assistir o filme de uma mulher negra. Ele fala que o homossexualismo é doença, mas se ele tivesse a chance de assistir Hoje Eu Não Vou Voltar Sozinho, que é um filme belíssimo, ele deveria rever os conceitos. Mas é fascista, é muito difícil, né? Ele é terrivelmente fascista. E a questão da Cinemateca aí é um jogo de empurra-empurra. Até porque é o seguinte, se a gente for pegar mesmo o problema da Cinemateca, que se agravou muito nesse último período, mas a Cinemateca sempre conviveu com muitas dificuldades, né? Quando você pega o filme Nitrato, do Fresnot, em 1974, o Paulo Emílio, ele fala o seguinte, olha,
Eu tenho pela Cinemateca, assim, foram 10 anos ali na frente, mas eu sei que é tão difícil, porque quando a gente começou a pensar na Cinemateca, em 1940, ali para surgir a Cinemateca, ele falava, o Brasil estava com a Biblioteca Nacional um caos. E ele falava, como é que um país que não cuida da Biblioteca Nacional, dos arquivos nacionais, vai entender o que é uma cinemateca? Ou seja, no seu próprio nascedouro, já tem uma própria dificuldade do Estado entender a importância do que é uma cinemateca. E aí, como você disse, né, a primeira parte da Cinemateca foi gerenciada através de doações, através da Sociedade Amigos da Cinemateca, através de muita doação, através de investimento privado, até que vem uma crise muito séria em 1980, ali, final dos anos da década de 70, e aí, em comum acordo, né, tendo autonomia da Sociedade Amigos da Cinemateca, tendo uma gestão, mas se passou para o governo federal poder gerenciar com recursos ali, né? Mesmo mantendo a autonomia. Então, em São Paulo tem um conselho, tudo funcionando direito, né? E ela, como você disse, né, por ela ter sido o Estado não compreender, durante muito tempo ela sofreu perdas com destruições de fogo, né, de incêndio, por conta dos filmes de nitrato, né, que é altamente explosivo. Então você tem, em 68, se eu não me engano, e tem uma coisa muito interessante nesse período, porque eu tenho um livrinho chamado Cadernos da Cinemateca, onde tem um editorial do Paulo Emílio e do Francisco Salles, que era o presidente, na época da Cinemateca, aonde eles diziam o seguinte, olha, a Cinemateca, estamos lutando para não morrer, porque o golpe, foi em 64, porque o golpe já tinha acertado um valor que o governo federal iria passar para a Cinemateca, mas por conta do golpe, o Congresso decidiu retirar os valores que iam investir na Cinemateca. Né? Então você vê, já no governo militar, já tinha essa visão de que, olha, esvazia, sabe? Esvazia. E tem um patrimônio riquíssimo, né? Porque você tem lá 2.500 mil rolos, você tem toda uma fase que é do Instituto Nacional de Cinema Educativo, que Getúlio, né, na década de 30, ali, com Capanema, eles acreditavam que o cinema, é controversa a história, mas eles acreditavam que o cinema podia ser uma parte da educação. Estava sobre a ótica do Capanema ali. Então, vamos fazer filmes educativos, filmes que as pessoas vão no cinema para assistir o filme de enredo, mas antes assiste os nossos filmes, né? E todo esse filme está lá. Então, Humberto Mauro, que considerado por muitos o pai do cinema brasileiro, ele vai encabeçar todo esse processo, né? Inclusive os filmes A Independência do Brasil, que acho que é de 38, depois tem um outro filme, Bandeirantes, né? Então, vários filmes do Humberto Mauro, tá tudo lá, assim, né? Que é riquíssimo, apesar de parte da crítica não considerar esse pedaço, né, do cinema brasileiro tão importante como são os filmes de ficção, os filmes de documentário, né? Mas hoje, passado isso eu estou dizendo dos críticos tipo Alex Vianney, sabe? Paulo Emílio também retirava essa coisa do cinema educativo, mas passado tanto tempo, passado, sei lá, já 80 anos, a gente sabe da importância que são esses filmes para a nossa cultura, né? Mas o que pegou mesmo, de fato, a Cinemateca, porque depois ela, em 97, teve a inauguração da fachada ali no Matadouro. Quem conhece, quem já passou por ali sabe da arquitetura belíssima do que é aquilo, né? E ele viveu dos anos 2000 até 2013 um momento áureo, assim, um momento de muitos festivais, muita gente indo lá conhecendo. Eu sou um pouquinho anterior, né? Eu já tive contato com a Cinemateca ainda na sala da Fradique Coutinho, quando eu estava estudando, e aí tinha uma mostra de cinema marginal,
e eu fui lá conhecer o cinema marginal e passei a semana inteira assistindo todos os filmes. E isso tudo foi girado para lá, né? Uma coisa muito importante. E quando foi 2012, 2013, ainda no governo Dilma, vale muito... Governo Dilma, é isso? 2012 já é governo Dilma, né? Existiu lá diziam que tinha uma irregularidade no processo administrativo, né, dos recursos passados, né, e a Marta Suplicy, que era então a ministra da Cultura, né, decidiu, tipo, falou, opa, não tem mais recurso aqui, acabaram os conselhos, né, e ela falou, olha, agora vai para o Tribunal de Contas fazer a investigação, a gente quer saber o que foi apurado, tal, não sei o quê. Era aquele processo que quem pode lembrar das chamadas faxinas da Dilma, né, que pegou no governo. Vamos fazer as faxinas. E todo mundo foi achando que aquilo era uma coisa boa, e a gente vai vendo que deu. Né, que, na verdade, o que foi apurado na Cinemateca que não tinha nenhuma irregularidade. Só que ela passou por uma paralisação. Né? Então, ali de 2013 até 2016 foi uma paralisação. E aí, então, já no governo Temer, né, com o ministro Sérgio Saleitão, se abriu um edital, né, para que alguma organização, uma OS, a organização social, pudesse gerenciar a Cinemateca. Que foi... aí tem um grande problema, porque você tirou já quem fazia isso muito bem, né? Você já tinha ali a Sociedade Amigos da Cinemateca, você já tinha gestores, você já tinha um quadro profissional muito bom, qualificado, treinado, tal, não sei o quê, e foi desconsiderado completamente, né, a entidade, e aí passou a ser gerenciada pela Roquete Pinto, né, que vinha fazendo um trabalho na TV educativa. E aí, dentro desse processo, você vê que tem uma burocratização muito grande na Cinemateca. Então, por exemplo, eu me lembro que eu já estava, acho que, rodando o Praia do Flamengo, Histórias da Praia do Flamengo 132, e a gente precisava ter alguns filmes de lá, que era Cor do Gato, Cinco Vezes Favela, e tudo começou a ser monetado, assim, monetário, muito, muito caro, tudo, sabe? Era burocrático e extremamente caro. Já não tinha uma participação no audiovisual. Passou a ser uma coisa pensada meio mercadológico, né? Então você vai vendo o drama que vai se passando uma entidade tão importante como a Cinemateca, porque a Cinemateca ela arquiva, né? Ela conserva e ela publicita isso. Como é que eu posso dizer? Não ela cria mecanismos de exibição para você rever isso e serve, inclusive, para você fazer novos filmes. Olha que interessante. Né? Então você tem um filme de um amigo meu, ele foi um montador, que é Histórias que a Nossa Babá Não Contava. Que ele só recorta filmes da pornô chanchada e faz um discurso contra a ditadura militar. Ou seja, não tem aquela coisa cômica não. E ele vai, quem puder assistir, isso está no Netflix, eu acho. É um filme muito interessante, ou seja, com todas as imagens de arquivo, sabe? Foram horas pesquisando na Cinemateca isso. Então você vai vendo a riqueza do que é uma Cinemateca. E aí, então, você tem o contrato firmado com a CEP, lá, a Roquete Pinto, e que quando é em dezembro, quando o Weintraub é o ministro da Educação, e que a Roquete Pinto também gerenciava a TV educativa, ele corta o contrato da TV educativa, que deságua também no corte da questão da Cinemateca. A partir daí, aí a Cinemateca ficou à mercê dos gloriosos funcionários, que sem receber iam para a Cinemateca para ligar os climatizadores. Porque se você não tiver toda aquela geladeira funcionando, isso aí pode explodir, tipo o Museu Nacional, né?
E mais uma vez me vem a frase do Bolsonaro quando teve o incêndio do Museu Nacional e ele falando na televisão. E aí? Já queimou mesmo? Né? Então você vê o mau caratismo do que é uma pessoa. Porque todo esse processo, se incendiar, a minha coisa que parece que ele vai dizer, e aí? Já queimou mesmo? Entendeu? Então, esses funcionários, assim, vão para lá, iam, né? Iam para lá, tinham a chave, mas na última sexta-feira, o secretário interino do audiovisual, Hélio alguma coisa, junto com a Polícia Federal, junto com a GCM, foram lá, ou seja, uma intervenção, né, ditatorial, né, completamente maluca. Entraram e falaram, a chave é nossa, porque esse ministro Farias aí, que outro truculento, mais um maluco que apareceu, que as lives deles são todas brigando, xingando, colocando ódio, não sei o quê, que é um negócio tão absurdo, né? Eles tiraram a chave e os funcionários, inclusive, todos mandados embora. E desde sexta, eu me pergunto e todo mundo se pergunta, como está a Cinemateca, sabe? Porque tanto o governo estadual como o governo municipal de São Paulo chegaram a fazer falar, olha, nós queremos ajudar, estamos com disposição de ajudar, né? Porém, o governo federal rejeitou a ajuda. Não queremos, não. E agora eles soltaram uma medida, o Bolsonaro disse que está vendo aí 2,8 milhões para poder ajudar nessa questão de gerenciamento, mas veja bem, o orçamento da Cinemateca anual gira em torno de 13 a 14 milhões. Né? Então, você vê aí que é 20% do que ele tá falando. E isso vai dar conta? Isso vai dar conta dessa história de 100 anos de audiovisual, que não é só do filme, mas é que conta a nossa história. Como é que eram como os brasileiros interpretavam, o que vestia, nos filmes o que comia, né? Então, grandes cineastas só tem arquivado ali o seu filme, tá lá, entendeu? Então é uma coisa extremamente séria o que o governo Bolsonaro faz com a Cinemateca e com o audiovisual. Para finalizar, só, porque eu acho que eu já até falei demais, mas insisto que eu acho que a Cinemateca ela é dentro de um pacote pensado, um pacote para acabar com o audiovisual, porque de fato existe uma força externa que são os filmes norte-americanos, que são a indústria norte-americana, com uma pressão muito forte para destruturar tudo isso aqui. Né? Eu acompanhei uma live há uns 10 dias atrás, que o ex-ministro Juca Ferreira disse que quando ele era ministro, ele recebeu cerca de 10 senadores americanos que chegaram para ele dizendo, olha, a gente veio aqui conversar com o senhor, tal, não sei o quê, parabéns, tá legal, mas esse negócio do audiovisual não tá, não. Vocês estão investindo demais, entendeu? A gente está perdendo um pouco do nosso parque, entendeu? O que vai dar? Então, isso sempre foi. Né? Na história tem outros exemplos, como o secretário americano veio aqui, pegou um jatinho para conversar diretamente com o Juscelino, né? E falou, opa, se não entra cinema aqui, acabou laranja lá. É assim. É indústria. É mercado. Né? Então, se não pensar estrategicamente, né, a gente perde, de fato, tudo isso que a gente conseguiu acumular, né? E que foi muito nessa gestão, de fato. Não dá para, em nenhuma hipótese, não dizer o que foi a Ancine nesse período, e à frente dela o Manuel Rangel. Claro que teve outros, né? Teve vários, assim, teve uns 2 ou 3, mas eu nunca esqueço o Manuel falando uma coisa lá em 2008. Ele dizia, o Brasil precisa produzir filmes de A a Z. Filmes comerciais, filmes de autor, filmes poéticos, todo tipo de filme. E precisa ter tela. Por isso que foi feito aumentar o parque, né, de exibição, né, a cota de tela na televisão. Isso tudo foi o que fez todo esse impulsionamento que existe hoje, que como disse o Bruno Barreto, foi o melhor momento em que o Brasil já viveu no audiovisual. Mas por quê?
porque viramos, de fato, uma indústria, né? E aí, com seus trabalhadores, né, com a sua arte, com a sua obra, podemos mostrar para o mundo inteiro o que era feito aqui no país. Bom, fico por aqui e a gente vai, então, trocando ideia, dialogando. Muito bem, obrigado, André. Quero aqui registrar e dar boa noite, né? Várias pessoas deram boa noite aqui. Tiago Andrade, a Renata Miele, preside o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. O Tiago Andrade é o pré-candidato do PCdoB à Prefeitura de Santos. Deixa eu olhar aqui, é ele mesmo. Tem que chegar perto para olhar, né? A Nina, minha filha, também está aqui acompanhando, a Renata Rosa, a Rosana Alves, que esteve na live conosco aí. Boa noite a todas e boa noite a todos. Algumas ponderações na fala do Vandré, que eu achei que foi muito rica, puxou da história, pegou elementos, contou o tal, e informa isso dentro de um projeto importante. Então, começaria, inclusive, para essa fala final dele, né? A importância do Manuel Rangel e do Gustavo Dal. A figura do Gustavo Dal que tem um peso enorme para nós, né? E a tropa da SAVE, né, da Secretaria... Romário Galvão Maia. Boa noite, Romário. Grande Romário, sergipano ilustre, né? Grande camarada e amigo. Alcineia acabou de entrar também. Vou dando aqui uns boa noite aqui de vez em quando aqui. Alcineia, muito boa noite, Alcineia. Grande companheira, da luta aqui de São Paulo, está no comando de campanha aí da bancada feminista do PCdoB, com Karina, Cláudia, Nayara e Camila. Boa noite. Essa questão do papel dessas figuras, né? A tropa da SAVE, o Gustavo Dal, a figura do Manuel, né? Nesse período, é muito importante porque está relacionado com a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento, não é? Eu acho que o Manuel Rangel leva essa bandeira, né? Faz um projeto focado na ideia do Projeto Nacional de Desenvolvimento para o Brasil, um novo projeto, né? O PCdoB trabalha essa ideia do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento como uma bandeira estratégica, né? Compreendendo que a questão da independência nacional ainda é um problema para o país, né? Grande contradição, grande nó de contradição, o Brasil vive desde que ele é colônia, é a batalha dele por sua independência efetiva. Nós tivemos uma grande vitória em 1822, mas que o imperialismo inglês deu um jeito de fazer meia vitória, né? Em 1889 vem a República para ver se tal e tal, as elites agrárias, o imperialismo de novo, transforma nem meia, né? Uma espécie de um terço de vitória que a oligarquia agrária manda. Em 1930 vem a Revolução de 30 com Getúlio, que aí a gente tem uma vitória razoável, mas ele teve que estabelecer um compromisso com o latifúndio, com o setor rentista e com o próprio imperialismo, né? Porque a correlação não é fácil. Mesmo porque também Getúlio tinha aquela visão dele de que o grande problema dele é dos comunistas, né? Grande problema. Se ele conseguisse fazer um pacto aqui com as elites, dava certo. Acho que ele viveu uma ilusão, né? Que em 54 vai por água abaixo e dá um tiro no coração e vai lá que não tem jeito. Vamos embora, né? Então, essa questão do Projeto Nacional de Desenvolvimento, da independência efetiva do Brasil, a questão do audiovisual está inserida nisso. É parte integrante do esforço de um setor nacional brasileiro, que envolve desde comunistas a nacionalistas, patriotas, setores liberais, setores democráticos, para a construção dessa independência. Eu acho que toda essa tropa, inclusive a tropa da Embrafilme, é bom que se reconheça, né? É uma tropa buscando a afirmação do cinema brasileiro, né? E muitos deles compreendendo a importância disso nessa disputa contra o imperialismo e pela afirmação nacional e pela efetiva independência brasileira. Então, eu acho que o Manuel tem mérito, o Dal tem mérito, aquela tropa, aquela geração, aquele povo todo tem mérito nesse sentido de buscar esse caminho. E eu acho isso, André, eu acho que é isso, o cara quer destruir tudo, porque ele é um irracionalista e ele é um fascistão. Mas tem um propósito.
é aquilo que o professor Nilson Araújo, que é membro do Comitê Central do PCdoB, presidente do Sindicato dos Escritores de São Paulo e economista, né, reconhecido, ele fala, o nosso fascismo ele é sui generis, porque ele é um fascismo que traz a carga autoritária do fascismo alemão e italiano, mas sem o seu nacionalismo xenófobo. Ele é, na verdade, um nacionalismo de pancaria, porque, na verdade, ele é entreguista. Ele é ultraliberal, porque ele quer a entrega. Né? A Alemanha e a Itália estavam lutando pelo seu espaço na geopolítica da Europa e do mundo. Não é? O Brasil, não. O fascismo brasileiro é como é que eu me acoplo ao projeto subserviente de inserção subordinada norte-americana. Né? Então, é um fascismo da pior espécie. Né? O fascismo, de qualquer jeito, é ruim. Mas esse aí é um negócio impressionante. Né? Então, é parte de um projeto de desmonte e de entrega. Eu acho que isso é um dado importante da fala do Vandré, que acho que vale a pena a gente destacar. Dida Eggen, nossa Dida entrou aqui. Boa noite, Dida. Boa noite, meninos. Grande Dida. Dida é da SP Trans, SP Turismo, SP Tour, né? É Tours, e é uma servidora lá e também está numa luta danada para ter uma SP Tours mais voltada para os interesses públicos, né, do que propriamente privados, né? A batalha também que ela trava lá. Boa noite, bem-vinda. Então, acho que essa questão do papel do imperialismo, né, nessa batalha que está em curso, é bem posto pelo Vandré, e eu acho que é importante. 30% de cota de tela para esses caras é muito. Né? Esses caras acham o fim da picada de 30%, não é 50%, não é 70%, é 30% de cota de tela ao cinema brasileiro. Né? Os caras dominam o quê? Uns 80%, né, da coisa toda e ficam preocupados com isso, ficam preocupados em que eles têm que carregar conteúdo nacional nos pacotes de TV a cabo, tem que colocar nos streaming conteúdo brasileiro. Não pode, né? Porque tem uma questão de mercado, que é isso que o André fala, quer dizer, ó, se não deixar mercado para nós aqui, não vai ter laranja lá. Né? Então, pelo amor de Deus, aqui, uma questão de mercado, de ocupação do mercado, e o mercado audiovisual brasileiro é muito forte, o consumo, né, pela tela, é muito forte, no cinema, pelo não mútil, embora os padrões até que é razoável, mas muita tela, né, em casa, hoje com esse negócio de streaming, então, Netflix e tal, o cara abusa o que pode para ver audiovisual, a grande narrativa, né, da segunda metade do século XX, sobretudo, e a grande narrativa do século XXI, né? Essa narrativa do audiovisual. Então, para eles é muito importante. Tem essa dimensão mercadológica, mas acho que também tem a dimensão ideológica, de dominação nacional, né? Então, isso é importante. Acho, André, que era importante também problematizar essa questão da gestão da Cinemateca. Esse modelo de OS é um modelo que a gente precisa debater muito entre nós. Quando fala da demissão dos funcionários, não é servidor público. Foram demitidos funcionários terceirizados, da OS. É ruim? É. O pior é o que fizeram com os servidores. Eu trabalho no Ministério do Turismo agora, mas era do Ministério da Cultura, e tinha uma representação do Ministério da Cultura em São Paulo, que foi extinta também. Né? Os servidores da Cinemateca foram todos para lá, porque eles não tinham para onde ir. Servidores de carreira, gente que trabalha há muito tempo, com grande experiência, foi posto no limbo. Ficou um tempo sem saber. Sabe o que vai acontecer com eles agora? O Estado quer que eles devolvam as gratificações a que eles têm direito, que eles receberam ao longo de anos. Tem servidor que vai devolver R$80 mil ao governo, porque o governo tirou da cabeça que como o cara estava jogado de canto, ele não tinha que receber GEDAC, que é a gratificação por desempenho na atividade cultural. Entendeu? Ou seja, o desmonte, o modelo de OS é um modelo muito difícil de lidar. Quando você lida com privado, e é privado, porque OS é privado. Quando você lida com privado, o Estado lida com privado, ou ele tem um contrato de gestão bem montado, com um sistema de fiscalização e de monitoramento bem feito,
em que coloca o servidor para controlar a OS e não o inverso, porque houve uma inversão. A OS passou a querer controlar servidores. Um servidor não pode trabalhar para um privado. Um privado pode trabalhar para o Estado e o servidor controlá-lo, mas o inverso não pode. Então, tinha servidor que tinha que responder ao cara da OS. Isso é uma inversão. Isso não pode, quer dizer, é inclusive ilegal, né? E os servidores, então, se falam, não tem como ser assim, né? Então, esse modelo de gestão por OS, aí teve a SAC, em primeiro lugar, porque a SAC tem uma história antiga, a SAC quase que surge, né, ali, e ela cumpria um papel de ajudar, de ser amigos que ajudam a Cinemateca. Ela passou a ser a gestora do negócio, não é? E teve problema, eu acompanhei, eu estava no ministério, eu acompanhava, tinha problemas, que não é uma coisa simples fazer uma gestão de um negócio desse. Depois foi para a SERP, que também tem uma larga experiência, mas também o negócio deu um brulhada, teve incêndio. Sim. Teve incêndio. E até onde eu sei, a gestão era da SERP, esse último incêndio, não é isso? Isso. A gestão era da SERP. Porque não tem repasse, quer dizer, são vários problemas que existem. A situação dos servidores, do conselho, né, do negócio, quer dizer, então, essa questão da gestão nós precisamos debater com muita porque isso está espalhado na gestão da cultura no Brasil inteiro. Em São Paulo, então, é campeão. Sim. Os equipamentos de cultura do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo são basicamente dominados e dirigidos por OS. Os problemas não são pequenos. Problemas de acesso, problemas de gestão, problemas generalizados. Então, eu acho que são questões que nós precisamos debater também, botar na pauta, né? Qual é o modelo de gestão adequado para a Cinemateca? Uhum. Eu, na minha opinião, o OS se mostrou um sistema complicado, não é? É o sistema público, então como é que tem que ser o sistema público? Ela tem que voltar a ser fundação? Eu lembro que tem uma fase que ela era fundação, sim, lá atrás. Ela volta a ser fundação, uma fundação pública, não é? Onde tem um conselho eleito ou indicado pelo poder público, e ele elege um presidente, ou faz como faz com as vinculadas, tipo Ancine, etc. e tal, o Senado, sei lá, alguém indica e o cara ganha um mandato público com recursos garantidos de gestão de recursos públicos voltado para isso. É possível pensar que esse recurso do audiovisual possa ter um pedaço destinado para a memória e difusão do audiovisual brasileiro, dentro do pacote Ancine, pacote complexo audiovisual, né, garantido para que tenha gestão desse recurso sem problema? São coisas que nós temos que debater para a Cinemateca, não é? Bom, enfim, então tem essa questão da gestão que eu acho que tem relevância, e por fim tem essa questão de como fica a Cinemateca agora. O governo reservou quase 3 milhões de reais, não chega a 3 milhões, né, de reais para um custeio básico, pagar luz, pagar água, manter a climatização ligada, são coisas por funcionamento básico do negócio, e diz que vai lançar um novo edital para a OS. Ou seja, tira da mão de uma OS para chamar outra OS. Essa OS não me serve, só me serve outra. Epa! Né? Porque tem um contrato que está vigindo ainda, até onde eu sei. O contrato tem até 2021, até onde eu sei. Como é que eu rescindo um contrato assim? Como é que esse negócio funciona? Então, essas coisas não estão bem esclarecidas, né? Então, isso também tem a ver com o debate sobre o modelo de gestão da Cinemateca Brasileira, né? Aqui, a Dida, ela levanta aqui, Vandré, aqui, ó. E ver o que está acontecendo com a Cinemateca, uma crueldade com bem público. São patrimônios do país, assim como a São Paulo Turismo, como com a AMB, em risco de extinção a qualquer momento. Né? Então, você vê que é um parâmetro ultraliberal que os tempos autoritários meio que parece que libera ainda mais para acontecer, e os governantes de recorte liberal, ultraliberal ou neoliberal, parece que estão aproveitando a confusão da pandemia para passar a boiada e ver como é que vai privatizando cada vez mais, entregando cada vez mais. Então, são essas questões que eu acho que a gente também precisava se debruçar sobre, tá bom? Sim.
Eu concordo contigo. Essa questão como gerenciar a Cinemateca, né, que ficou meio sem ter uma visão, né? Desde esse problema que eu relatei quando a Marta era ministra, passando pelo Sérgio Saleitão, você vai vendo uma certa confusão. Hoje, o cineasta que está na linha de frente é o Roberto Gervitz, que foi diretor de Feliz Ano Velho, né? Jogos, eu não lembro o segundo filme dele, mas ele tem sido a pessoa mais ativa de organizar, né? E eu estava lendo outro dia um relato dele que, por exemplo, o segundo, essa nova, essa iOS, essa OS aí que estava gerenciando, ela indicava os seus superintendentes. Aí uma ficou, saiu, entrou um outro. O outro que entrou era um assessor do Eduardo Bolsonaro. Ex-assessor do Eduardo Bolsonaro, virou superintendente do negócio lá. Você ia conversar com o cara, né, sabe? Então você vê que é uma visão completamente fora da realidade, porque é como se você é aquela velha política dos cabides de emprego, né? E a Cinemateca não é isso, né? Você precisa ter os quadros qualificados para você trabalhar na Cinemateca. E você não forma, o Vandré não vai conseguir se formar em uma semana como funcionário da Cinemateca. Isso aí é um processo longo, né? Então, quando eu digo lá dos servidores que estavam, dos trabalhadores, é porque uma parte que ficou já vinha anterior, porque também ninguém é louco, né? De ficar, tipo, quando você assume, ó, vou mandar todo mundo que estava aqui embora, uma parte saiu, foi remanejada, mas uma parte ficou, porque tinha uma inteligência de como funcionava, porque senão em 2016 já era o caos, né? Então alguém ficou. Eu achei até interessante que a Renata Almeida, que ela faz a Mostra de Cinema de São Paulo, esse ano ela decidiu dar o troféu para esses funcionários que acordavam cedo para fazer a Cinemateca funcionar. É um ato muito generoso, né? Muito bonito que ela fez. E pincelando algumas coisas do que a gente estava falando, trocando ideia aí e o pessoal ouvindo, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, né, quando a gente vai ver. E eu gosto de lembrar muito da figura do Paulo Emílio, porque ele é a figura talvez principal, foi a vida dele, né? Quando eu fui nessa inauguração da fachada em 97, quem discursou foi a Lígia Fagundes Telles, que era a esposa dele, né? Ele morreu em 77, mas ela foi lá, né, fazer o discurso da abertura da fachada. Então o Paulo Emílio, ele tinha essa coisa do cinema brasileiro, né? Tem passagens muito interessantes para a gente dialogar com aquela coisa do imperialismo, da indústria. Ele, em alguns filmes, ele falava o seguinte: tem um filme chamado Tem Coca-Cola no Meu Vatapá, que é do Farcas, que ele pega, eu acho que ainda é a Cinemateca ali ou da USP, quando estava na USP, e ele vai saindo e ele fala, quando eu era moço, eu via cinema francês, americano, soviético, e não sei o quê. Aí ele fala, ai meu Deus, quanto tempo eu perdi, sabe? Eu acho que tem essa coisa de que o brasileiro acabou sendo incorporado um discurso ralo do que é o cinema brasileiro, do que é a memória do audiovisual, né? Ainda hoje, mesmo a gente cresceu da forma que cresceu, tem gente que fala, não, eu não gosto de filme brasileiro. Você não gosta por quê? O cara fala, eu acho que tem muito sexo. Ou, tem muita violência, sabe? O cara que fala isso nunca assistiu, mas é o cara que dá audiência aos programas de violência na TV, sabe? Esse que é o detalhe. Então ficou uma coisa fácil, de um discurso fácil, que o Estado foi moldando. Esse que é o detalhe. O Estado foi colocando isso na cabeça das pessoas, que o que a gente faz é ruim. O que é bom é o de fora, né? Tem outra passagem do Paulo Emílio, quando ele está dando uma aula, o pessoal, ele pega e fala, olha, gente, a gente tem que parar de defender o cinema brasileiro. A gente tem que atacar o cinema estrangeiro, porque essa coisa de cota, a gente é estrangeiro dentro do nosso próprio mercado. A gente tem que pedir licença. Gente, me dê um pedacinho aqui para a gente passar o nosso audiovisual,
né? Porque o mercado, o exibidor, ele é inteiramente estrangeiro, né? É uma luta tenaz, né? O tempo inteiro a gente tem uma dificuldade de poder passar os filmes. Eu, por exemplo, tive uma experiência com o Oswaldão, que você citou. O Oswaldão passava numa sala de circuito alternativo às 2 horas da tarde. Esse é uma exibição às 2 horas da tarde durante 2 semanas. Olha a dificuldade que tem do trabalhador poder ver um filme desse tipo, assim, um documentário, um cinema alternativo, entendeu? Para competir com o cinema de fora dos robôs, dos heróis, não sei o quê, que começa das 4. No shopping, às vezes você entra no shopping, tem um complexo de 10 salas, 8 estão com o mesmo filme. 8 estão com o mesmo filme. Entendeu? Então, essa dificuldade da gente fazer uma indústria e se sentir estrangeiro, né? Então, esse é um problema que eu acho que a gente tem e que tem que entender, claro, quando você vai estudando, você vai entendendo, pô, mas o cinema é uma arte? O cinema é arte, mas é uma arte industrial. Já nasce numa revolução industrial. Já no processo do capitalismo, tem que gerar uma certa riqueza num Brasil. E o Brasil como é que estava? Agrário, né? Com os coronéisão mandando, tal, não sei o quê. Não tinha indústria aqui nunca. E tinha os caras ali loucos, falando, não, gente, vamos produzir as imagens do Brasil. Tem um filme de 1929, na Cinemateca tem esse filme, chamado São Paulo, Sinfonia da Metrópole. É uma poesia. Acho que são 2 horas de filme mostrando São Paulo de 29. Não tem diálogo, é o cinema, não é o primeiro cinema ainda. E você vai vendo São Paulo sendo construído, né? Mostra até o Butantã. O Butantã é uma fazendona, que tem uma casinha lá no fundo, que é o Instituto Butantã, que cuidava lá dos... quem tinha hanseníase, né? Uma coisa assim e tal, né? Mas, e ali você vai, sabe, aonde está essa imagem? Está na Cinemateca. Sabe? Então, essa riqueza toda não pode ser jogada no lixo. Eu sei que o governo Bolsonaro não tem nenhum compromisso com história, com memória, né? Ele acha que todo mundo que faz audiovisual é de esquerda, né? Então é todo mundo comunista mesmo, né? Então é uma dificuldade, mas eu acredito muito nessas iniciativas que o Roberto Gervitz tem feito, né? Pelo menos à luz da sociedade, né? Junta um pessoal, quando a pandemia não pode todo mundo, mas vai lá, faz um ato em frente, lança carta, reúne 40 entidades, sabe? Tem 40 entidades do Brasil, 40 entidades fora do Brasil, porque também a Cinemateca virou uma referência mundial, né? Então, o mundo está preocupado com essas imagens, né? E que a gente tem que cuidar, porque senão vai ser a velha frase da e aí? Queimou? Já foi, né? Muito bem. Gente, nós temos 1 hora já de conversa aqui, só registrar aqui a entrada do Rubinson Portela e do Jorge Novaes. O Rubinson aqui faz um comentário, né? O desprezo pela cultura e pela memória por parte da parte ignóbil da elite brasileira que tomou de assalto executivo cumpre a mesma função que o anticientificismo em que eles vivem mergulhados. Sem ciência e cultura imperam o senso comum, a sabedoria de rede social, a cloroquina e a terra plana, né? Aí o Rubinho aqui manda o saludos desde Uruguai para esses 2 líderes com quem tanto aprendi. A conversa com você aqui, André. O Jorge Novaes, ele comenta de uma iniciativa, né? Muito triste, criei em frente à Cinemateca um dos maiores eventos de rua no final dos anos 90. Isso é uma coisa interessante, né? Era bom de... Jorge Novaes, legal. Ajudamos a cidade a conhecer o novo endereço da Cinemateca. Esse evento dele, sua importância e tudo que ela representa. Agora, ver a possibilidade dela ir para Brasília e o antigo matadouro tombar pela especulação imobiliária é muito revoltante, né? A Dida fala aqui, completa aqui, vocês chegaram a tomar conhecimento da proposta da Prefeitura de São Paulo em assumir a administração da Cinemateca? Sim, Dida, o André comentou aqui, e o Rubinho Portela se animou e escreveu mais um pouco. Acabar com a Cinemateca tem o mesmo impacto do incêndio criminoso do Museu Nacional.
Sim. Né? Essa questão que o Wilson levanta, e aí nós vamos caminhando, tá, André, para a nossa finalização da conversa, e a gente vai então para os comentários finais, é importante, né? Quer dizer, o ataque à Cinemateca ela é parte do processo do ataque do audiovisual, etc. e tal, mas faz parte desse complexo movimento, amplo movimento anticientífico, anticultural, antiartístico, que os fascistas adoram fazer, né? Eles ainda não conseguiram queimar o livro em praça pública. Logo, logo, acho que eles querem fazer isso. Mas se incendiar a Cinemateca, meio caminho andado, né? Incendiar o Museu Nacional, pô, vai matando essas coisas, porque o importante é construir uma nova tradição, uma nova história, um novo, né? Que nada tem a ver com essa tradição anterior, porque apesar das elites, o Brasil tem construído o seu caminho na história, seu caminho político, seu caminho nacional, né? Como dizia o João Amazonas, o povo é o grande autor da nacionalidade, né? Da luta do povo, da luta nacional. Quer dizer, a construção brasileira, em última instância, é assunto do povo brasileiro. Precisa acabar com essa memória que emergiu no último período, né? Acabou a ditadura, inicia a democratização, você começa a surgir todo um movimento de memória e de entendimento da cultura brasileira. Então, é parte desse processo anti-ciência, anti-razão, que eu comentei, né? O racionalismo filosófico, né? Que você pode chamar assim. Eu nunca achei que racionalismo fosse filosofia, né? Mas o chamado irracionalismo filosófico, o racionalismo de pensamento, é parte integrante dessa lógica, né? Que o nosso Portela aponta bem, né? Eu acho, Jorge Novaes, que a resistência vai ser maior do que a gente imagina, né? Você veja, ela é para Brasília, partes que desistiram da ideia de ir para Brasília. A ideia é deixar a Cinemateca aqui, né? Aquele é patrimônio tombado pelo Condefat e pelo Compresp, né? O Matadouro. Quer dizer, não é uma coisa simples de você desmontar, não é? Eu acho que o setor cultural precisa se articular mais, mas o setor audiovisual também está buscando se articular. O André registrou aqui resistências, né? Então, acho que a resistência vai ser maior, não é? O que vai resultar disso a gente não sabe. Aí a ameaça da Regina Duarte assumir lá as coisas, né? O cara fala assim, vamos dar aqui um prêmio consolação para a moça, para ela assumir lá as coisas. Quer dizer, começar a bater na madeira, né? Porque, pelo amor de Deus, mas são esses movimentos que a gente precisa acompanhar e nos preparar para isso, não é? Eu quero aqui, o André fica à vontade para fazer suas considerações finais. Eu já quero aqui agradecer a presença dele, a participação dele. Acho que nós podemos marcar outros momentos para falar de cinema, né? Cinemateca, audiovisual, política, mas também de cinema, né? Já que ele fala assim, ó, as pessoas não conhecem o cinema brasileiro. Paulo Salles fala o seguinte, nós somos meio que estrangeiros da própria terra, então talvez a gente pudesse pensar, não é, em abrir um canal de debate periódico sobre cinema brasileiro, né? Isso, falando de filmes, falando de movimentos, falando de momentos da luta do cinema brasileiro, falando das políticas públicas, fazendo crítica ao que está em andamento. Acho que vale a pena a gente depois, Vandré, se você tiver à disposição, desenhar a ideia nesse canal aqui, nesse espaço, de a gente fazer periodicamente debate do cinema, inclusive trazendo outras pessoas, né? Legal. Setor, convidando toda essa gente, né? O Jorge Novaes já fica convidado aqui para o momento dele contar essa história. Olha, nós botamos lá um evento e aquilo deu visibilidade a um novo endereço. Então, bom, vou chamar o Jorge para ele falar, olha, foi assim, né? A gente contar essa história, né? E ir atrás, né? Buscar outras figuras e tal, né? Para a gente poder resgatar isso. Eu acho que a resistência, isso é resistência. Eu acho que nesse momento de resistir e juntar gente, né? Eu acho que esse espaço aqui pode ser isso. Se o André topar, a gente depois, numa conversa, a gente tenta desenhar uma proposta, assim como desenhamos com a Rosana, eu falei aqui no começo, né? A Rosana, a gente
teve aquela primeira live, eu chamei para a gente conversar, a gente surgiu a ideia, assim, então a gente fazer periodicamente momentos de reflexão sobre educação, né? Convidando gente para debater educação infantil, retorno das aulas, projeto pedagógico, currículo, missão da educação, o que são esses conceitos que andaram muito em voga, né? Construtivismo, sei lá, saberes e competências e habilidades, produção do conhecimento, acesso ao conhecimento e à ciência, educação científica e tecnológica, enfim. Então, a gente está pensando em abrir um programa especial. Acho que a gente podia fazer com o cinema também. Eu acho que valia a pena, se o Vandré topar. O André, suas considerações finais para a gente ir se despedindo do povo maravilhoso que nos acompanha aqui. Bom, legal. Até falando para o Jorge Novaes, acho que é o Jorge Novaes que eu conheço, que do audiovisual, né? Trabalha com exibição, trabalha com produção. Legal ele estar aqui assim. Mas a preocupação dele de sair, quando foi feito aquela substituição que eu disse, que saiu a questão, a Cinemateca passou a ser gerenciada nacionalmente, né? Ela não era mais aquela, como é que eu posso dizer, a fundação, deixou de ser a fundação para ser a Cinemateca. O primeiro item de lá, como é que eu posso dizer, da escritura foi: a Cinemateca Brasileira se manterá sediada em São Paulo. Então, para você fazer esse giro, você tem que ir para o Congresso e mudar. Agora, é claro, né? Em tempos de golpe, em tempos de fascismo, a gente acredita muito na Constituição, mas esses caras rasgam a Constituição o tempo inteiro, né? Não tem nenhuma... Mas eu acredito que olha, é aqui. Tanto que já tem o pessoal do Ministério do Turismo, que agora está atuando na cultura, já falaram que essa hipótese está descartada. Não tem condição de levar para Brasília. Então, isso já é um alento. E eu queria dizer o seguinte, a gente precisa, se é tão importante que todo mundo precisa chamar os amigos, botar nas redes, falar, gente, isso aqui é a nossa memória, sabe? Nas redes, quando tem talvez um ato isolado respeitando a pandemia, né? Aquela coisa toda. Mas a gente defender esse patrimônio, né? Um patrimônio que de uma dimensão absurda. É a maior da América Latina, né? Uma das maiores do mundo, né? Toda a nossa história de 100 anos está ali, contada. Então, eu acho que a gente precisa estar nas redes e nas ruas o tempo inteiro, se engajando, mobilizando gente, e eu acho que é isso, né? E, por fim, agradecer muito o convite, o bate-papo. Estou aí à disposição para fazer outros debates. E o pessoal assista o cinema brasileiro. É fundamental. Valeu, galera. Falou, Vandré. Vandré, você sabe onde é que se acessa esse conteúdo pela internet da Cinemateca? É lá mesmo no portal deles, a gente acessa esse conteúdo digitalizado ou não? Tem uma parte digitalizada, por exemplo, tem o Itaú, ele gerencia uma parte, que ele digitalizou muitos filmes, né, que estão lá. Todo o acervo da uma parte grande do acervo da TV Tupi também está lá. Então, é uma coisa muito interessante. Isso na página, você entra lá, vai estar lá, acho que CBC Itaú, e aí você clica e vai ter uma série de trechos de imagens, né? Mas tem uma série de coisas que já está, por exemplo... Mas não tem o filme completo. A gente não acessa num lugar, na plataforma, os filmes para ver. Não, aí você tem nos streams, alguns filmes tem, alguns filmes estão lá, tá? Mas aí tem as plataformas, por exemplo, a SP Cine, que a gente não falou aqui, tem um grande acervo de produções novas, que é muito importante, né, dessa juventude de periferia que está produzindo coisa bem bacana, tá lá, né, a galera de Pernambuco que produz muito, tá lá. Então eu acho que tem esses streams, então a gente precisa né, pegar pra gente o audiovisual brasileiro, né, e defender a Cinemateca. É isso. Muito bem. Vandré, muito obrigado. Valeu. Vamos marcar outras desta, né? Aí, quando acabar a pandemia, a gente marca até umas presenciais também, regada a cerveja, petisco, né? Passando um filminho para o pessoal assistir, por exemplo, né?
Boa. Né? Ah. Mas eu agradeço muito a sua disponibilidade, a sua disposição, e agradeço a todos os que participaram até agora conosco aqui, e outras lives virão, né? Nós teremos semana que vem uma sobre saúde, com a Júlia Rolando. Deixa eu aqui, porque a minha memória imediata é uma memória complicada, então eu preciso ver aqui. É isso mesmo. Dia 26/8, que é a outra quarta-feira, nós teremos saúde e pandemia com a Júlia Roland, né? E no dia 2 é o Renato Rabelo, pegando o tema geral, né? Pandemia, desigualdade e democracia, tá bom? Fiquem atentos, nós vamos disparar várias chamadas, e participem e multipliquem, compartilhem, chamem outros, convoquem. Esses são momentos importantes de reflexão, que é o que a gente pode fazer nessa pandemia, que é o que a gente juntar as pessoas, tá bom? Muito obrigado a todas e todos, obrigado, Vandré. Abraço aí nas crianças, nos 2 príncipes nossos aí da sua casa. Grande beijo na Renata Miele, nossa grande camarada, combatente e amiga, tá bom? Abraço a todos. Abraço, Tchau. valeu.